Olá, eu sou Juliana Freitas e hoje iniciamos esse projeto maravilhoso que é o podcast da S4S Energia. Aqui você vai ouvir muito sobre energia, mas também, gente, sobre economia, sobre sustentabilidade e empreendedorismo. Então fica com a gente, já segue a gente, já se inscreve no canal, faz seus comentários e aciona o sininho para você receber todas as notificações desse canal. Eu estou aqui com, claro, o CEO da S4S Energia, o Renato Vicentini. Muito obrigada, Renata, seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui iniciando esse projeto, né, aqui junto com a S2 Fábrica de Podcasts. É um grande prazer, obrigado. E a gente estava até rindo agora há pouco, né, Renato? Que tipo, S2 Fábrica de Podcast, S4S, é uma confusão, né, de S's. É isso. Que seja o S de sucesso, então. Com certeza, com certeza. Renato, conta pra gente, então, né? Quem é a S4S Energia, como ela surgiu, como aconteceu esse projeto na sua vida? Provavelmente a história de vocês anda em paralelo, né? Sim, sem dúvida. Eu preciso primeiro falar um pouco da minha história profissional para depois falar da S4S, né? Eu sou engenheiro eletricista, né? E trabalhei 15 anos na indústria, né, como engenheiro. Os últimos 10 anos da minha carreira CLT, digamos assim, eu trabalhei na GE, né, na General Electric, como engenheiro. E eles têm uma área de energias renováveis muito, muito forte, né, lá dentro. E eu acabei me apaixonando por essa área. A gente projetava geradores para parques eólicos, né? E aí eu fiz uma pós-graduação em 2013 em gestão e estratégia de empresas. E para fazer o TCC do curso, né? Eu precisava criar uma empresa. Não criar o CNPJ de fato, mas fazer toda a pesquisa de mercado, a parte financeira, de fato fazer todo o estudo. Né? Era um trabalho do TCC. E eu queria criar alguma coisa na área de energia renovável, né? Por ter esse contato lá na GE, né? Que eu admirava muito essa área, e não queria que fosse algo que eu já dominava, que era a parte de geradores eólicos, né? Então eu fui estudar sobre fotovoltaico. Estava crescendo muito no Brasil, né? Nessa época, e eu fiquei fascinado, né? Com essa parte de energia solar fotovoltaica. Estudei bastante sobre isso, fiz o TCC. E nesse primeiro momento, sem pretensão ainda de criar a empresa, né, de ser empreendedor. Esse projeto ficou na gaveta. E alguns anos depois, quando eu saí da GE, me deu aquele, como eu posso dizer, aquele friozinho na barriga, assim, aquele calor no coração. Falei, acho que é o momento. E aí eu desengavetei o projeto, né, o meu TCC, e virou a Solforce Solution, né? A S4S é a nossa nova marca. Mas tem até aqui no copo o nome antigo, né? Começou como Solforce Solution em 2018. A gente já vai agora para 7 anos de história, né? E então foi assim. Eu acabei empreendendo para levar essa solução de economia com sustentabilidade, né? Para as empresas, para as pessoas. E foi assim que começou, com esse trabalho de TCC. E é muito bacana, né? Porque depois de tantos anos, né, você passou por uma experiência numa grande empresa, numa multinacional, e depois desengavetar um sonho, provavelmente, e atual ainda, né? Exato, depois de tantos anos você trouxe, era um projeto feito, mas que continuava atual, até porque eu acredito que a questão de geração de energias é um tema hoje muito importante quando a gente fala de sustentabilidade. Fala pra gente um pouquinho o que são essas energias, né? Quais são... Porque a gente conhece aquela, né? Que é gerada por hidrelétricas, não sei o quê. Mas a gente, cidadão comum, que vive o nosso dia a dia, só vai lá e paga a conta e não sabe nem o que está pagando, né? E acaba pagando muito mais do que é preciso. A gente não entende muito, né? De onde que vem essa energia? Parece uma coisa tão futurista, mas não é, né? Sim, é muito mais simples do que parece, né? A hidrelétrica a grande parte da nossa matriz energética ainda é de hidroelétrica. A solar fotovoltaica está crescendo muito. Hoje já é uns 20% já da matriz. E eu escolhi exatamente trabalhar com fotovoltaico porque as pessoas, né, podem gerar sua própria energia nos seus telhados, né, vamos dizer assim, e democratizar um pouco isso, né? Porque você falou que a gente só paga a conta, né? As pessoas estão no mercado cativo, né? A maioria das pessoas, né? Depois, mais para frente, a gente pode falar um pouco sobre o mercado livre de energia.
Mas a grande maioria das pessoas estão no mercado cativo, que aí você não escolhe de quem você compra a energia, você só paga a conta. E aí, quando você tem a chance de produzir a sua própria energia, é uma maneira de dar um pouco de liberdade também para as pessoas, né? De democratizar um pouco essa questão da energia. Então, é muito bacana, porque a gente leva uma solução viável, não é caro, né? Isso já é um paradigma de mercado que eu já quebro aqui. Sim. É uma solução viável, que leva a economia com sustentabilidade, né? E a questão da hidrelétrica que você falou, isso também é um ponto interessante, que o fotovoltaico não é só a economia de energia para quem investe, assim, de maneira direta. Isso acontece, mas não é só isso. Existe um papel até social muito importante por trás que as pessoas não entendem. Vou aproveitar a oportunidade aqui para explicar um pouco melhor. A geração da hidrelétrica que você comentou é uma geração centralizada. Vou dar o exemplo de Itaipu, que acho que a maioria das pessoas conhecem mais, é a mais famosa. Imagina que a energia que a gente consome aqui no estado de São Paulo vem de Itaipu. Então, ela é gerada lá, tem todo o transporte até aqui, para o ponto de consumo. Essa energia ela sofre muitas perdas na transmissão e na distribuição, até chegar no consumidor final. E toda essa perda, ela está na conta. Então, a gente paga por essa perda também. A gente paga e a gente não utiliza. Exatamente. Então, parte é perdido, mas toda a energia que foi gerada, essas perdas é diluído entre os pagantes. Inclusive, uma curiosidade, né? A gente sabe que existe gato, né? Tem muita gente que faz gato. Então, por que as distribuidoras não se empenham em acabar com os gatos? Geralmente é sabido onde estão os gatos. Porque está diluído entre os pagantes, todas as perdas. Alguém o gato paga faz isso. parte das perdas, né? Tem perda técnica, que é a perda na transmissão e na distribuição, como eu comentei. E a não técnica, que é o nome bonito que deram para o gato, né? Então, se você conhece alguém que faz gato, denuncia porque você está pagando, né? E quando você produz a energia fotovoltaica no seu telhado, você está produzindo energia no ponto de consumo. Então, você está produzindo já no ponto de carga ali. Então, é uma energia totalmente sem perda. Não precisa vir de Itaipu para você consumir aqui, você já está produzindo no seu telhado. E a energia que você não consome no seu imóvel, ela vai para o fio, né, o excedente, e já é consumida no seu vizinho. Então, você está ajudando a diminuir as perdas do sistema, né, de distribuição e ajudando a baratear a conta de todo mundo, né, até de quem não investe. Então, você está ajudando a baratear a conta, né, de todos. Então, por isso que eu falei que tem um papel social interessante, né, porque você está ajudando a levar a economia até para quem não pode investir no sistema. E, além de tudo, né, é uma fonte de energia limpa, né, renovável, como você comentou. Eu não sei se você vai lembrar, se você já deve ter reparado na conta de energia. Sim. É só parar de chover um pouco, que baixa o nível dos reservatórios, né, das hidrelétricas, e aí vem as bandeiras tarifárias, né? Bandeira amarela, bandeira vermelha, e aí encarece a conta de todos. Isso é porque as matrizes renováveis não dão conta de produzir energia, e aí tem que acionar as termoelétricas, né, para ajudar a atender a demanda, né? E essa é uma energia caríssima, né, muito mais cara e altamente poluente. E quando você coloca o painel fotovoltaico no seu telhado, você está também contribuindo para que essas termoelétricas sejam cada vez menos acionadas, né? E, de novo, ajudando a baratear a conta, né, de todos, e também contribuindo para diminuição, né, dos gases de efeito estufa, né, o CO2. Então, tem todo esse papel, além da economia direta no bolso de quem investe, que dá para chegar a 95% de economia. Nossa. Tem todo isso que está por trás, né, que a maioria das pessoas não sabe. Então, é muito interessante. Por isso que eu escolhi isso para, né, esse trabalho para fazer, né? Porque você faz o bem, né? Eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com energia solar fotovoltaica, porque a gente leva a economia, leva a sustentabilidade, leva toda essa parte social, né, para as pessoas. Então, é bem bacana. Cuidar do nosso meio, né? Eu acho que é uma consciência que poucos ainda têm. Isso. E que a gente está tão à beira de um colapso aí, Sim. E ainda pouca gente percebe isso, né? Então, Sim. Com certeza é um propósito muito legal. Com certeza. Por isso que é importante a gente estar aqui tendo esse bate-papo, né? Levar informação para as pessoas. Exato. Que as pessoas pensam só na economia, né? E é legal elas saberem que também tem essa outra parte, né? Da sustentabilidade, de ajudar a matriz energética, né? E fomentar a nossa economia também, né? Com coisa boa, né? Sim. Que leva o bem para as pessoas. Então,
Esse é o propósito, inclusive, da S4S Energia. O brasileiro ele tem uma cultura, né, diferente de enxergar só o gasto e não Sim. enxergar como investimento. Então, acho que isso provavelmente também dificulta até aquilo que você falou bem no comecinho, né, do paradigma do preço. Então, porque Sim. tem um investimento ali no início, Isso. mas que é recuperado muito rápido, né, Renato? Muito rápido. O retorno sobre investimento depende muito do consumo de energia, né? Mas geralmente uma média de 2 a 3 anos. Então é muito rápido. Dificilmente você vai ter um investimento, para quem é empresário sabe, né? Comprar um maquinário, alguma coisa, dificilmente você tem o retorno tão rápido. Então, você até mencionou a palavra investimento, né? O solar fotovoltaico é um excelente investimento. Olhando, se você comparar, por exemplo, com o CDB, mesmo com a Selic alta como está, né? As taxas de juros, que renda fixa está bem atrativo, o fotovoltaico ele rende 3 vezes mais que o CDB, Nossa. por exemplo, né? Em forma de economia. Então, até posso dar um exemplo prático aqui com números, né? Se a gente for falar aqui em números hipotéticos, Sim, assim, sim. para quem gasta R$ 500 por mês, por exemplo, colocando o sistema fotovoltaico, a conta, se a residência é bifásico, ele vai pagar uma taxa mínima de 50 kWh, que vai dar ali uma casa dos R$ 70, né, com todos os impostos, encargos, tudo certinho. Então, ele vai ter R$ 330 de economia. Né? É isso, né? Estou fazendo a conta certa aqui. É isso. Então, um projeto desse fica na casa de uns R$ 15 mil, mais ou menos. Então, onde você investe R$ 15 mil para ter uma rentabilidade de 330 todos os meses? Né? Não existe investimento melhor, né, para se fazer hoje em dia. Se você fizer a conta aí rápida, vai dar mais de 2% ao mês, né, de rentabilidade. E depois que você termina de pagar esse valor também, é só alegria, né? Porque daí a economia é praticamente 100%. Imagina que você fez um investimento, vai ter o retorno ali em 3 anos. Sim. A durabilidade do sistema fotovoltaico é 30 a 40 anos. Então, você ainda vai usufruir disso por muito tempo, né? E ainda valoriza o imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. Valoriza demais o imóvel. Existem estudos recentes, né? De que o imóvel valoriza, em média, 10 a 15%. Né? As pessoas estão dispostas a pagarem mais em residências ou imóveis, né, que têm o teto solar. E o tempo de venda também diminui, né? Quem está procurando uma casa para comprar não vai ver só uma casa, vai ver várias, né? Sim, sim. E aí o fotovoltaico pode, de fato, ser um diferencial. Né? Um diferencial importante, né? Sim. Porque, imagina, você já entra com ele instalado e aí é só a economia. Tem muitos investidores, por exemplo, que constroem salões comerciais para aluguel, que estão investindo no fotovoltaico, já pensando na renda também da energia. Então, ele aluga o imóvel para o inquilino ali, e ainda vende uma energia mais barata para ele. Que para o inquilino é bom, né, que ele vai pagar mais barato do que pagaria para a distribuidora de energia, e para o proprietário ele faz 2 rendas no mesmo imóvel. Então, isso também está crescendo muito. Imagina. É bem interessante. Quando esse tipo de energia, ela entra também para uma agenda ESG, por exemplo. Tem uma empresa que ela precisa cumprir algumas regras, algumas coisas, alguns critérios para entrar numa agenda ESG, né, se certificar tal como, também entra. Com certeza, com certeza. Tem muitas empresas, inclusive, buscando soluções de sustentabilidade, né, com a energia solar fotovoltaica, né, justamente para isso. Às vezes não está nem pensando na economia. Eu estou com um caso agora, eu não vou falar o nome da empresa para não expor a empresa, não tenho autorização, mas o diretor da empresa foi claro comigo na reunião. Ele falou: Renato, a gente nem está olhando para a economia. Eu lá mostrando números, mostrando economia, aquela coisa toda, mensal, anual, né? Maravilhoso o retorno do investimento. E ele me falou isso: falou, Renato, a gente nem está preocupado com isso. A gente quer investir porque a gente está muito engajado na causa ESG, né? Então, a gente quer colocar aqui soluções, né? Ações, melhor dizendo, né? Para a causa ambiental, né? Linkadas à causa ambiental, e o solar fotovoltaico vem para contribuir com isso também, né? Porque é uma fonte de energia limpa e renovável, né? Sim, e é um investimento comparado a tantos outros muito baixo. Sim, muito baixo, com certeza. Perto de tantos outros, né? Tantas outras ações que uma empresa pode fazer para entrar na agenda. E não é porque ele é bonzinho, né? Sim. É porque o ESG hoje, ele, no meio corporativo, no meio empresarial, ele é cada vez mais exigido. Sim, sem dúvida. Então, quem não entrar, tá fora. Não, com certeza. Inclusive, isso atrai nicho de clientes específicos até, né? Tem muitas marcas importantes
colocando esse selo verde, né, na sua marca para atrair, né? Porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais antenadas, né, nessa causa ambiental, sustentabilidade. Então, se eu tenho esses valores comigo, eu quero consumir ou comprar produtos de empresas que estão alinhadas com os meus valores, né? Então, se eu sei que aquela empresa XYZ está fazendo ações ESG, né, social, ambiental, né, e governança bem feitinho, isso está alinhado com os meus valores, então eu quero consumir dessa empresa e não daquela, né? Então, as empresas estão buscando muito isso hoje. Inclusive no nível B2B, né, de empresa com empresa. Algumas empresas, o departamento de compras, ele nem conversa com empresas que não tenham ESG. Sim, com certeza. Nem existe essa possibilidade de negociação. Sim, empresas grandes, realmente, eles olham isso, se você não tiver com isso em dia, você não vai conseguir fornecer para aquele cliente grande, né? Isso é verdade. As empresas estão buscando muito isso. Eu tenho feito muitos projetos para empresas, indústrias, e a principal razão é justamente essa. Faz muito sentido. Ou entra na sustentabilidade ou não faz mais, né? Ou para de trabalhar, não tem como. Exatamente. Mas a gente estava falando de energia fotovoltaica e vocês passaram, era Sol for Solution. Isso. E agora S4S Energia, mudou logo. Conta pra gente dessa mudança e por que ela aconteceu. Sim, legal. A Sol for Solution, esse nome... a gente acabou colocando esse nome, foi uma brincadeira assim, com a língua inglesa, né? Que a gente estava fazendo uma brincadeira com as palavras, e a palavra 4 se pronuncia for em inglês, né? Que for é para. Então ficou Sol para Solução. E isso fez sentido ali para quem estava desenvolvendo a marca no momento e acabou ficando. Mas era um nome complicado, né? Para os brasileiros pronunciar Sol for Solution, né? As pessoas falavam Sol 4. E aí, para simplificar a marca, né? Sem perder a identidade visual, né? Que está aqui na tela, a gente gosta muito. Aí a gente pegou o S do Sol, o S do Solution, ficou S4S Energia. E nós tiramos a palavra fotovoltaico, porque a empresa nasceu como uma empresa bem nichada, específica para fotovoltaico, mas ao longo dos anos a gente foi agregando outros produtos e hoje somos uma empresa de solução, né, uma empresa de solução energética, né? Nós temos três soluções para levar a economia e um quarto produto, que eu vou explicar um pouquinho mais. Então a gente saiu desse nicho de só fotovoltaico para uma empresa de solução mesmo. A gente vai levar uma solução de economia para a empresa, independente da sua característica ou consumo. Então, a gente tem uma solução. Por isso que ficou agora a S4S Energia. E quais são essas soluções? Então, explica. Legal. O fotovoltaico a gente já falou um pouquinho, né? A gente atende desde residência, comércios, indústrias e usinas de investimento, né? Então, independente... carro-chefe ainda, o fotovoltaico? Ainda é o nosso carro-chefe, né? E a gente faz projetos independente do tamanho. E a gente tem também, para quem não tem... o cenário ideal, vamos dizer assim, para gerar a sua própria energia, porque gerar a própria energia é a melhor solução. Dá para chegar em economias de até 95%, né, como eu comentei com você no início, mas às vezes a pessoa não tem, ou a empresa não tem o telhado suficiente para produzir energia, para instalar os painéis, mas quer uma solução de economia. Então, para esses casos, eu vou até dar um exemplo prático, né? Tem um nicho que é de açougue, por exemplo, que tem alguns açougues que são pequenos, né? Ali, às vezes, é um imóvel de meio terreno, mas a câmara fria tem um consumo elevadíssimo. Eu tenho um caso que eu analisei uma conta recentemente, que um açougue gasta, em média, de 5 a 10 mil reais. Esse era 8 mil reais de conta, e ele não tinha espaço para produzir. O espaço que ele tinha de telhado ia dar uma economia de 20%. Não ia fazer muita diferença. Então, ia ter um investimento para economizar só 20%. Então, nesse caso, a gente já ofereceu a nossa segunda solução, que é conhecida no mercado como GD, e também como energia por assinatura. O nome técnico é GD, na verdade, geração distribuída. As pessoas conhecem como energia por assinatura. O que é isso, né? Então, esse açougue ou pessoas que não vão investir na própria geração vão comprar créditos de usinas. Então, todos já devem ter visto essas grandes usinas, né, na beira de estrada, por aí. São usinas de investimento. Aquilo é um consórcio. E aí a gente conecta a empresa que precisa, né, comprar energia mais barata, vira um consorciado desse consórcio. Então, ela recebe um crédito de energia dessa usina,
fotovoltaica, né? Mais barato do que ela paga para a distribuidora. E dá para chegar numa economia de até 30% com zero investimento. É só burocracia. Em 60 a 90 dias a gente faz essa burocracia com a distribuidora e ele já começa a economizar. Então é bem legal. Esse é um segundo produto. Com zero investimento. Zero Isso bem claro. Zero investimento. Então é bem legal. Então 30% de economia sem investir nada, né, é maravilhoso. 90%, 95% é melhor ainda. Claro. No médio, longo prazo é mais Sem interessante, dúvida. que aí é gerar a própria energia. Mas para quem não pode ou não quer investir no momento, eu tive vários clientes, inclusive, que falaram, Renato, eu quero muito gerar na minha própria energia, não é o meu momento financeiro. Então vamos fazer energia por assinatura agora, daqui 1 ano ou 2 anos, aí a gente constrói a nossa própria usina. Tá. Então isso dá para fazer também, é bem legal, depois faz a transição. Construir a própria usina seria ter um espaço, um terreno para fazer isso? A própria usina, tudo que é painel fotovoltaico, ou no telhado, ou no Aham. solo, é usina. A gente Entendi, chama de usina, independente entendi. do tamanho. Aham. O cara tem 1 painel ou 1000, é usina. Tá. Usina Eu já no imaginei eu sentido... alugando um terreno, construindo painel ali. Usina não precisa ser coisa grande, né? Tá. Você tem a sua geração própria, você tem a sua própria usina. Então, é isso. E aí a gente tem um outro produto, que é o ACL, Ambiente de Contratação Livre, conhecido popularmente como Mercado Livre de Energia. Aí já é para indústrias. Vou tentar não falar muito tecniquez, né, para todo mundo entender. Tem 2 tipos de conta de energia, o grupo B e grupo A. Grupo B é quem já recebe a energia da CPFL, ou da distribuidora, em baixa tensão, né, 220 volts ou 127 volts. Então, esse é grupo B, é mercado cativo, né, ele só pode gerar a própria energia ou ir para a energia por assinatura. A indústria, a distribuidora abastece eles em média ou alta tensão, que é 11.400 volts, 13.800, depende do local. E aí essa empresa tem o próprio transformador. Então, por essa característica, ele é grupo A industrial. E todas as empresas do grupo A industrial é elegível para o Mercado Livre. O que significa isso? Quem estiver em casa assistindo esse vídeo pode pegar a conta de energia e dar uma olhadinha. Você paga 2 componentes tarifárias na conta de energia. A TE, que é tarifa de energia, e a TUSD, que significa tarifa sobre o uso do sistema de distribuição. A TUSD é o que remunera a distribuidora de energia, no nosso caso aqui a CPFL. E a TE, que é a tarifa de energia, é pago para o gerador, direto para o gerador. E quando você está no Mercado Livre de energia, você pode escolher... a TE sai da conta da distribuidora e você compra direto do gerador. Isso que significa ser livre. Entendi. Então, você pode negociar o preço da componente TE. E aí dá para chegar até 30%, 35% de economia também com zero investimento. É só burocracia também. E essa burocracia, a S4S é uma consultoria nesse sentido. Isso. Que faz parte, faz os papéis, sabe os caminhos, Sim, o que tem que fazer. exatamente. O cliente não se preocupa com nada, a gente cuida de tudo. A gente vai conectar o cliente direto com o gerador de energia, né? Inclusive, nós temos várias parcerias, né, com vários geradores. A gente vai analisar o perfil de cada cliente e qual que faz mais sentido, qual que tem o melhor desconto, e a gente vai oferecer para o cliente o melhor contrato, né? Vamos dizer assim. A gente tem parceria com as maiores geradoras do Brasil, Eletrobras, por exemplo, é uma delas, entre outras. Então, a gente sempre busca o que é melhor para o cliente final, né? Então, a ideia é viabilizar para o cliente final a melhor solução. Dúvida básica de quem é leiga. Por favor, Todo vamos lá. mundo, para ter energia, ela tem que, de alguma maneira, participar do mercado cativo. Ou não? Sim. Eu posso, por exemplo, tenho um imóvel que ainda não tem energia elétrica. Tá. E aí um eu imóvel quero novo, vamos um dizer imóvel assim. novo, Sim. que não tem energia elétrica. Se for indústria, você já pode nascer livre. É isso que eu queria saber. Isso. Então, isso é bastante comum. Então, você vai pedir a conexão da energia para a CPFL, por exemplo, se for aqui aqui na nossa região é CPFL, né? Então, você vai pedir a conexão e já vai avisar nesse momento que ela só vai fazer a conexão do fio lá, físico, porque ela é dona da infraestrutura. Então, ela vai fornecer o serviço de distribuição da energia. Mas você vai já comunicar que você vai comprar a energia direto do gerador. Entendi. Então, você já nasce o contrato assim. Não precisa ser cativo primeiro para depois migrar. Tá. Né?
Então, e aí procura a S4S para fazer esse projeto. Exatamente. Então, para quem está construindo sede nova ou novas empresas, que for grupo A industrial, né, que tiver o próprio transformador, já pode procurar a gente, que a gente faz toda essa assessoria. Tá. E vocês também fazem assessoria na recuperação de cobranças indevidas. Para mim é novidade isso. Esse é o nosso quarto produto, né? A gente já falou de energia solar fotovoltaica, energia por assinatura, mercado livre de energia e tem o RCI, que é recuperação de cobranças indevidas. O que é isso, né? A conta de energia você só enxerga aquelas duas componentes que eu comentei, né? A TE e a TUSD, né? Mas se você explodir essas duas tarifas, é um monte de outras coisas que não aparecem para o cliente final, mas a gente consegue fazer requerimentos para a distribuidora e a gente consegue fazer uma auditoria em tudo que está por trás dessas componentes tarifárias, né? E perceber se tem qualquer irregularidade. Às vezes um enquadramento errado, uma bandeira tarifária cobrada num tempo maior do que deveria. Então, todas as distribuidoras de energia têm que seguir as regras da ANEEL. A ANEEL é o órgão fiscalizador, regulador e fiscalizador. Mas eles não têm braço para fiscalizar e olhar tudo isso. Então, tem muita irregularidade, né, que as pessoas não sabem, não enxergam. E são centavinhos que, ao longo dos anos, dependendo do valor da sua conta, pode representar milhares de reais. E você pode recuperar isso? A gente recupera os últimos 5 anos e corrige daqui para frente. Então, é uma economia muito grande. Além de recuperar um grande capital, né, eu até posso, sem citar o nome de empresa de novo, né, mas nós estamos com um caso aqui de uma empresa que vai recuperar 16 milhões de reais pagos indevidamente nos últimos 5 anos, além da gente corrigir todas as irregularidades, né, daqui para frente, que vai representar uma economia gigantesca. Então, a gente faz esse trabalho, é uma auditoria mesmo. A gente olha tudo os últimos 5 anos e solicita esse ressarcimento, né, para o cliente final. E o mais legal é que a gente faz todo esse trabalho de maneira gratuita, né? O cliente não paga nada por isso, e a gente só vai ganhar depois no êxito. Então, quando o cliente de fato receber o ressarcimento, a gente cobra uma pequena porcentagem desse êxito, né, da recuperação. Isso quer ter certeza de que vai dar certo, né? Sim, e a gente tem muitos cases de sucesso. Tem muita gente até que fica assim, pô, será? A gente mostra, né, alguns cases de sucesso e esse produto tá indo muito bem. Quando Pode falar. Para quem gasta acima de 5 mil reais por mês, né, isso só vale o trabalho todo para quem gasta acima de 5 mil. Então, esse produto já não é para todos, né? São para empresas que gastam mais de 5 mil reais por mês. Pode nos procurar, né, que a gente vai enviar uma proposta, mostrar um estudo, mostra os cases, mostra que isso é real, é lícito, tá? Muito certinho e é um produto muito bacana. Eu ia te perguntar justamente isso. Quando que a gente pode desconfiar que a nossa energia tá estranha ali, tem uma coisa errada? É difícil uma conta que não tenha algum valor para recuperar. Todas que pegamos até hoje conseguimos recuperar algum valor. Todas. Então, é aquilo. A CPFL, a Electro, enfim, EDP, todas as empresas, elas, não por maldade, né? Mas é tanta conta, tanta coisinha, tanto detalhe. São tantos processos, né, para chegar ali. Que às vezes algum errinho de sistema, às vezes um enquadramento mesmo tarifário ali pelo grupo empresarial que você algum enquadramento errado, inadequado, a gente vai buscar as normas e vai fazer essa adequação. Então, não estou falando que as distribuidoras fazem errado por maldade, para tirar dinheiro das empresas, não é isso. Mas tem bastante coisa para ser acertada, né? E a gente tem esse know-how, né? A gente tem esse conhecimento, a gente conhece muito as normas, tudo como deve ser, de maneira correta, e a gente faz esse batimento com as contas, e se tiver qualquer coisinha errada, a gente corrige daqui para frente e faz o requerimento para recuperar os últimos 5 anos. Então, é um trabalho muito legal que a gente vem fazendo. Legal. Renato, como que você enxerga o mercado hoje de energia renovável, de uma maneira geral? Não é tão inovador, mas é ao mesmo tempo, né? Sim. Porque eu acho que é uma cultura que está sendo conquistada. Como que você enxerga hoje e como que você vê o futuro disso? Perfeito. É uma realidade que já está aí, né? Então, já é um sucesso hoje, as pessoas estão cada vez mais entendendo a importância, né, de trabalhar essas questões ambientais, e as pessoas estão cada vez mais também se conscientizando de que é possível economizar, né, de maneira sustentável.
e buscando esse produto. Então, a gente está tendo bastante procura. Antigamente era mais difícil. Quando eu comecei há 7, 8 anos É que não é muito atrás, tempo, né? Se a gente pensar 8 anos, não é nada. não é tanto tempo. Mas o assunto não era tão conhecido, então a gente tinha que fazer. Ainda é uma venda consultiva, a gente tem que fazer uma consultoria com o cliente, explicar. Existem muitos paradigmas, né? De preço, de que isso não é para mim. Então a gente vai desmistificando isso, vai fazendo o cliente entender de que sim, é vantajoso para todos. E antigamente as pessoas ficavam mais desconfiadas. Quando você olha os números, se eu apresento uma proposta, né, de energia solar fotovoltaica e você vê os ganhos que você vai ter no médio e longo prazo, parece até muito bom para ser verdade. E o brasileiro já é um povo desconfiado por natureza, né? Já sofreu muito, né? Então, é um povo sofrido, tem muita coisa errada, né? Muita bandidagem, muito golpe, né? Então as pessoas ficam desconfiadas no primeiro momento. Então a gente vai desmistificar tudo isso, vai explicar. Eu até brinco que eu não faço venda. Eu não vendo energia solar fotovoltaica, eu só apresento números, eu explico para o cliente, eu mostro as possibilidades e é ele que compra. Então, quando as pessoas... Eu digo também que a maioria das pessoas ainda não tem o solar fotovoltaico por falta de informação. Então, o nosso papel é levar informação mesmo. Sim. E antigamente era um pouco mais difícil. Hoje a mídia já falou muito sobre isso, as pessoas estão vendo o vizinho colocando, um parente... Então, a maioria das pessoas, pelo menos, já sabe que existe, já viu sabe em algum lugar, né? Já ouviu falar. Então, já sabe o que é. Então, está mais fácil, né, agora, mas está crescendo muito. Está crescendo bastante, cada vez mais. Vem dobrando, assim. Você acredita que no futuro, assim, a gente vai ter trabalhar só com energia renovável? Eu acredito. A gente chega nisso? Eu acredito, sim. Eu até olho outros países, né? Se a gente pudesse ter uma bola de cristal, assim, olhando outros países... É como a gente vai estar daqui 10, 20 anos. Então, olhando... Por exemplo, existem algumas cidades na Alemanha que já está 100% sustentável. Olha só. A distribuidora está desconectando, né, os cabos elétricos lá, porque a cidade já é autossustentável, com energia renovável, né, energia solar, bancos de baterias e etc. Outras fontes também. Então, a gente está muito longe ainda dessa realidade. Se você der uma olhada na imagem de satélite, você vai ver que a maioria das casas, empresas ainda não tem, né? Mas é um caminho a ser percorrido. Eu costumo dizer que aqui no Brasil nós temos o cenário perfeito para a geração de energia solar, né? Que é energia cara e sol em abundância. Sim. Então, cada vez mais as pessoas estão enxergando isso, percebendo e buscando essa solução. Eu ia te perguntar, inclusive, se o fator climático, né, alguns países, algumas cidades mesmo aqui no Brasil, influencia de alguma maneira. Sim, tipo, sim. uma cidade que chove muito. Por exemplo, Londres. Sim, só chove. Eu mencionei influencia. a Alemanha, né, por exemplo. O melhor índice de radiação solar lá na Alemanha é muito pior do que o nosso pior índice aqui, que é no extremo sul aqui do nosso país, né, no Rio Grande do Sul. Então, de novo, né, a gente tem um cenário perfeito, que é radiação solar maravilhosa, né? A gente tem o sol em abundância aqui, literalmente, e energia cara, né? Então, é o cenário perfeito mesmo. E a gente consegue, por isso que a gente consegue esse retorno sobre investimento tão rápido, né? E um número tão expressivo, né? De 95%, até 95%. Isso. Sim, exatamente. E quando a gente faz o cálculo, né? Quando a gente dimensiona o gerador fotovoltaico para o cliente, é baseado no consumo e no objetivo dele, e a gente olha todos esses dados climáticos, né? A gente trabalha com os dados do INPE, né? Tem estações de medição, né, em todos os municípios. A gente pega esse banco de dados, que é um histórico dos últimos 20 anos. Então, a gente trabalha com essa média, né? O índice de radiação solar é um dado realmente medido, né? Um dado muito sério, que já contempla tempos nublados, chuvosos, então tem muita segurança, né? Se eu falo para você, olha, esse projeto vai te gerar 1.000 kWh mês na média anual, é em cima desses dados que a gente trabalha, então você vai ter isso. Tem todo um trabalho, então, de pesquisa, sim, de conhecimento. Com certeza. Eu costumo dizer que a gente não vende painel fotovoltaico, a gente vende engenharia. Então, a gente faz, de fato, um projeto de engenharia, a gente visita a residência, visita a indústria, leva o drone, faz uma imagem aérea do telhado, desenha em 3D, faz as medições, vê quantos painéis podem colocar,
fora de área de sombreamento. Então, é toda uma análise técnica feita, né, antes de oferecer a solução. Então, a gente faz, de fato, um projeto de engenharia. Né? As pessoas... Tem algumas empresas banalizando, né, um pouco o solar fotovoltaico, né? Isso não é uma geladeira, né, que você compra de uma marca confiável, coloca na tomada e está tudo certo. Né? É um gerador de energia. Isso é uma coisa séria. Tem que ser projetado e executado por profissionais qualificados. Não adianta eu ir na internet, comprar as placas e eu chamar o meu tio para instalar para mim, não vai adiantar. A chance disso pegar fogo no seu telhado é muito grande. Basta entrar no Google, dar uma pesquisa, você vai ver telhados caindo, pegando fogo, muitos problemas acontecendo, porque, de fato, as pessoas não estão levando a sério, né? Isso é muito sério. E quanto tempo que demora? Eu contratei, fechei, né, assinei. Quanto tempo eu demoro para fazer essa transição na minha casa, por exemplo? Certo. Geralmente é 30 dias. É o tempo da gente fazer o projeto, né, de homologação, porque isso é homologado, né, na distribuidora. A gente faz um projeto, né, uma consulta de acesso, porque você vai acessar a rede da distribuidora, né, porque você também injeta créditos na rede. Então, a gente faz todo esse processo, esse projeto executivo, para homologar isso na distribuidora. Esse tempo geralmente demora uns 20 dias. É o tempo da gente confeccionar, entrar com o processo, e o prazo da distribuidora, por regra, né, por lei, é 15 dias. Então, vamos colocar 20, que é o tempo de confecção, mais a aprovação. E nesse mesmo período é o período que está chegando o equipamento, né, do fornecedor. Chegando o equipamento e o projeto aprovado, a gente já agenda a instalação com o cliente. Então, a gente faz a instalação, dependendo do tamanho do projeto, 1, 2 dias já está instalado. E aí a gente já solicita a troca do medidor. E o medidor precisa ser trocado pelo bidirecional. Né? Hoje as pessoas têm um medidor unidirecional, que só mede a energia consumida, que vem da distribuidora para dentro do imóvel. Quando você se torna uma unidade geradora, que você também injeta, então o medidor tem que ser bidirecional. E essa troca, o prazo é 7 dias. Que aí dá ali os 30 dias que eu comentei. Então, em 30 dias da assinatura do contrato, você já está produzindo sua própria energia. Tá joia. E eu queria voltar a falar de acho que uma coisa muito importante, que a gente passou por ela, mas eu acho que a gente tem muito para falar ainda, que é do impacto ambiental disso tudo. Sim. O solar, tanto o solar quanto o GD, né, que é a energia por assinatura, quanto o Mercado Livre de Energia, esses três são fontes 100% renováveis, né? E isso tem um impacto muito grande, né? Hoje se fala muito de sustentabilidade, aquecimento global, né? Então, você investir em fontes renováveis está contribuindo para que os gases de efeito estufa, né, sejam cada vez menos emitidos, né? E ajuda nessa questão do aquecimento global. Então, é muito importante. Isso tem um papel assim, direto, né? Um impacto direto. Acho que é um dos principais até, né? É os principais. E sem contar a poluição visual também, né, Renato? Porque, assim, quem já foi para fora do país ou estudou sobre isso, sabe que o Brasil é um dos únicos países que tem aquelas redes de tensão que enfeiam a cidade. Fica, né? A gente não tem um céu que a gente possa olhar. O nosso céu é tão bonito, né? O Brasil tem um céu tão lindo. Mas as cidades na Europa, a maioria todos os rios passam por baixo. Sim, tudo subterrâneo. Né? Tudo subterrâneo. Mas aqui também, né, a energia renovável, ela também permite que a gente, não, a partir de algum momento, a gente não vai mais ter isso. Aí, para essa fiação que você está falando, aérea, né, que fica uma poluição visual, vamos dizer assim, né, ela só vai ser evitada se você produzir a sua própria energia e fizer um banco de baterias. Aí você não depende mais de nada, né, dessa rede externa, né? E aí eliminaria essa talvez fiação. No futuro. Talvez seja alguma coisa para o futuro. Aquele exemplo até que eu mencionei da Alemanha, né? Tem alguns municípios que já estão assim. Imagina. E aí já não tem mais a rede elétrica, né? Então, eu até acredito que a gente possa chegar lá. É um caminho longo aí a percorrer, né? Mas o mais comum da energia solar fotovoltaica é o on-grid, que é conectado à rede. Então, ainda depende do fio. Depende do fio. Aí a gente vai depender, de fato, das prefeituras, né? Fazer esse projeto para enterrar os fios, né? Isso foi muito discutido aqui em São Paulo, quando teve esses temporais, que teve muitas quedas de árvores. De postes. Né? E a Enel teve alguns bairros que demoraram semanas, né? As pessoas ficaram muitos dias, até semanas sem energia elétrica, né?
Isso foi muito discutido, de tirar essa fiação Porque é aérea muito arcaico, e colocar né? subterrâneo. É que é um investimento muito alto, né? É absurdo. Então, essa discussão existe, mas o solar pode sim contribuir com isso, né? As baterias estão evoluindo muito, está tendo muito investimento em desenvolvimento de bateria, e é um futuro que está aí. A gente fala em questão de 10 anos, mas 10 anos passa muito rápido, né? A própria indústria automotiva está puxando muito forte o desenvolvimento de baterias. Hoje ainda é uma solução um pouco cara, está sendo mais usada na indústria, ou algumas soluções específicas, né? Para backup de cargas prioritárias e tal. Mas eu acredito que num futuro não muito longo aí, não muito longe, as pessoas comuns também vão se utilizar dessa tecnologia, né? E poder ter um sistema de armazenamento. Então, vai gerar a própria energia através do E vai fotovoltaico guardar. e vai guardar para usar à noite, né? E aí não vai precisar mais do fio, né? Sim. Da rede, da distribuidora. Então, esse é um futuro que eu acredito. Eu acredito que seja próximo, porque com o advento de tecnologia, inteligência artificial e tudo isso que a gente está vivendo hoje, Sim, a nossa evolução é exponencial, né? Não é mais linear. Então, sem dúvida. 10 anos hoje é como se fosse pelo menos 50, se não for mais, do que era no Sim, passado, né? sim, Então, as coisas mudam muito rápido, né? A tecnologia avança muito rápido. falando de impacto social, você acredita que quando a gente fala de energia renovável, a gente também impacta a comunidade de uma maneira geral? No sentido de um dia ser mais acessível, no sentido de conseguir atender. Porque o Brasil é um país de proporções gigantes, né? Sim. E a gente ainda tem pessoas que não têm eletricidade em casa, que não têm tratamento de esgoto e tudo mais. Você acredita que seja também que vai impactar a vida social das comunidades? Acredito sim, isso já está acontecendo, né? Regiões que antigamente não tinha, antigamente não, né? Recentemente não tinha energia elétrica, né? Como você comentou, hoje tem através desse sistema solar fotovoltaico, ribeirinhos, Sim, comunidades mais isoladas, né? Que às vezes não tem a infraestrutura, né, da rede elétrica chegando lá. Então o solar resolveu isso, né? Você consegue fazer o sistema com um banco de baterias, como a gente estava aqui comentando, né? E acabar com esse problema. E tem muitas prefeituras, inclusive, investindo em usinas fotovoltaicas para complementar e reduzir os custos de comunidades, né? Então, é sim uma solução. Além daquela solução social que eu até comentei, né? Que quem investe no sistema solar fotovoltaico ajuda a matriz energética a reduzir os custos. Isso já tem um impacto direto, né? Para a sociedade de maneira geral, porque o custo está na conta de todos. Todos sim, pagam pelo sim. custo, pagam pelas perdas, né? Que eu estava falando das perdas da matriz energética. Então, quem faz o fotovoltaico já contribui com isso, né? Já é um impacto direto. E também essas soluções, né? De uma solução simples, né? Você ir lá e instalar um sistema fotovoltaico num telhado ou no solo, que seja, para fornecer energia onde não chega a infraestrutura. Então, sim, a energia, além de ser limpa, renovável, tem sim essa solução social aí, muito forte. E como é bom trabalhar com produtos do bem assim, Com né? certeza, né? Ah, muito bom, Eu muito comentei que bom. eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com isso, porque a gente de fato leva o bem, né? Economia, sustentabilidade, né? E tem todo esse papel social por trás, né? Então é muito bacana trabalhar com isso. E para contratar esse 4S, então basta eu querer economizar. Eu não preciso de muitos motivos. Ah, eu Não preciso precisa. economizar minha energia. Não sei o que, que eu quero. Só entrar em contato com a gente, o nosso Instagram, S4S Energia. Tem o nosso site também, que você pode visitar, tem um pouquinho lá da nossa história, nosso portfólio. Você vai encontrar o nosso WhatsApp também, se preferir. Pode chamar a gente, vem tomar um café comigo, que a gente vai encontrar uma solução viável para você. Que bacana, que Hum. bacana. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Algum recado? Sim, eu gostaria de reforçar esse recado, né, para quem quer conhecer um pouco mais, quer saber se é viável para você, né, economizar, qual produto que é mais viável, se é gerar a própria energia, energia por assinatura, ou se você é elegível para Mercado Livre. Chame a gente que a gente vai fazer um estudo totalmente sem compromisso e gratuito. Quem gostaria de trabalhar com você, quem que você contrata? Engenheiro, técnico, eletricista? Sim, a gente é Ou uma... quem gostaria de trabalhar nessa área de energia renovável? Sim, a gente inclusive está crescendo, a gente precisa de bons profissionais, tanto na área comercial quanto na área técnica, né? Engenheiros, técnicos, eletricistas,
são todos profissionais que a gente precisa. É a sua maior dificuldade hoje? Qual Eu que é a acho maior que dificuldade acho hoje que de empreender nessa área? sim, o grande desafio de todos os empresários que eu conheço é mão de obra, né? Então, mão de obra qualificada, engajada, né? Pessoas que querem vestir a camisa e fazer a diferença, né? Acho que toda empresa tem essa carência. Eu tenho um time maravilhoso que trabalha comigo. Eu tenho, né? Sou muito grato por todos que trabalham comigo, mas tive que peneirar bastante para chegar nessas pessoas. E pessoas com esse perfil proativo, né? Pessoas éticas, proativas, né? Que têm vontade de fazer a diferença, são muito bem-vindas, independente Da sua formação. da sua formação. Porque eu acredito muito que a parte técnica a gente ensina. Qualquer pessoa que tem vontade pode aprender qualquer coisa, pode até mudar totalmente de área. Mas ética, honestidade, proatividade, isso é da pessoa. Então, na S4S Energia, a gente contrata por valores. E a parte técnica, se tiver, maravilhoso. Né? Se não tiver, a gente ensina. Então, pessoas que querem fazer a diferença, gostou, né, da área, quer trabalhar, se identificou com o produto, quer levar essa solução legal, né, maravilhosa para as pessoas, para as empresas, quiser bater um papo comigo, pode vir que é bem-vindo. Super dica, né, pessoal? Super dica aí para você que está procurando mudar de área, às vezes, ou um propósito, né? Porque é tão bom a gente trabalhar com propósito, é tão difícil a gente encontrar, e quando a gente encontra, acho que vamos mandar um currículo lá, Renato. Pode mandar. Tá precisando de ninguém na área de comunicação? Renato, eu agradeço demais. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, quer deixar algum... É só reforçar, né, que a gente está aberto para todas as empresas, pessoas que querem fazer um estudo sem compromisso, saber o quanto pode economizar, né, empresas que estão buscando ações ESG, pode procurar a gente que a gente vai ter o prazer enorme de atendê-los. Lembrando que não é uma empresa só, né? É mais que uma empresa, é uma consultoria. Sim, exatamente. Justamente para... Porque, assim, é um assunto pouco conhecido e que as pessoas precisam realmente aprender. Sim. Né? Eu acho que esse é o propósito maior. Sim, e a gente ama o que a gente faz e por isso que a gente adora falar sobre o assunto, mostrar soluções. Então, para a gente não é nem trabalho, né? É um prazer poder falar com os empresários, mostrar onde pode economizar, é o que a gente gosta de fazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você, fala aí, gostou? Vocês acham que eles podiam ter um canal no YouTube com um podcast que fosse, sei lá, semanal? Deixe seu comentário e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, obrigada.